Facebook. Uma nova humanidade. Conheça e curta a nossa página. Todos os textos completos, com imagens e vídeos complementares, vocês encontrarão na nossa página. Vale a pena conferir e completar o conhecimento. Vamos agora à leitura da matéria. Seres aliens brancos e altos, tauites, controlariam os Estados Unidos e ajudaram Hitler. Um incrível relatório dos Serviços de Segurança Federais, FSB, da Rússia, sobre os quase 2 milhões de documentos secretos, altamente classificados, obtidos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, DoD, sigla em inglês, da Agência de Segurança Nacional, DHS, Serviço Central de Segurança, NSA graus Celsius SS, vazados pelo informante, Edward Snowden, afirma que estes documentos fornecem provas irrefutáveis de que uma agenda extraterrestre alienígena está controlando, a política nacional e internacional dos Estados Unidos, e tem sido assim desde pelo menos 1945, declara o site, What2it.com. Documentos de Snowden, Wikileaks, provam que os Estados Unidos são controlados por alienígenas, tauites, humanoides brancos altos, que também estariam por trás do nazismo, e Hitler. Fonte, iame.farsnews.com. Edward Snowden é especialista em informática, ex-funcionário da CIA, e ex-contratante da NSA e CSS, que divulgou esses documentos confidenciais a diversos meios de comunicação, no final de 2012, e que obteve asilo temporário concedido na Rússia em 2013, após sua designação pelo regime de Obama, como o homem mais procurado na Terra. Veja todas as imagens deste artigo em nossa página no Facebook. Este relatório do FSB russo afirma ainda que Snowden, em dezembro de 2012, entrou em contato com o altamente respeitado colunista americano, blogueiro e autor, Glenn Greenwald, por um e-mail com a linha de assunto declarando: "Eu e outros temos coisas que você estaria interessado em?" O antigo contratado da Agência de Segurança Nacional, NSA, Edward Snowden, revelou documentos que fornecem provas incontestáveis de que uma agenda de inteligência extraterrestre, tauites, está controlando a política doméstica internacional americana, e tem feito isso desde pelo menos 1945, segundo alguns meios de comunicação. Nas próprias palavras de Snowden, este relatório continua: ele esboçou a Greenwald a razão de seu grupo altamente secreto obter e liberar esses documentos, advertindo que havia na verdade 2 governos nos Estados Unidos, e que um é eleito e é manipulado como fantoches, e o outro é o governo oculto e secreto, governando nas sombras, mas sendo o real poder americano. Sobre quem está exercendo o poder no governo oculto e secreto, Snowden e seus companheiros estavam alertando os especialistas da FSB, neste relatório, que foi confirmado no último fim de semana, pelo ex-ministro canadense de Defesa, Paul Allier, que foi dado acesso a todos os documentos de Snowden, pelos serviços de inteligência russos. IPH, abreviação de Paul Allier, afirmou que eles eram, de fato, precisos. Embora as declarações exatas do ministro da Defesa, Allier, ao FSB, no que diz respeito aos documentos de Snowden, permanecessem classificadas, pouco depois de sua extensa entrevista eletrônica, pelo FSB, ele foi autorizado a aparecer no programa da Rússia, Todai, Sopko, nos últimos 15 dias. Extraterrestres visitam nosso planeta por milhares de anos, e descreveu vários tipos desses extraterrestres, incluindo os aliens, tauites, que estão trabalhando com a Força Aérea dos Estados Unidos, na imensa base, Nellis AFB, talvez a maior e mais secreta instalação militar do planeta, onde está situada a famosa Área 51, no estado de Nevada. Das muitas revelações explosivas neste relatório do FSB, o mais preocupante para as autoridades russas
são os documentos de Snowden, confirmando que os alienígenas, tauites, humanoides brancos altos, revelados pelo ex-ministro da Defesa canadense, Elian, como mencionado acima, são a mesma raça extraterrestre alienígena, por trás do deslumbrante surgimento tecnológico da Alemanha nazista, durante a década de 1930. Em apenas um exemplo, dos muitos descritos neste relatório do FSB, mostra que com esta ajuda alienígena, no final da década de 1930, quando a Alemanha nazista possuía apenas 57 submarinos, ao longo dos 4 anos da Segunda Guerra Mundial, construiu mais 1.163 modernos submarinos tecnologicamente avançados, os famosos U-boats, em seus estaleiros, até colocá-los em operação. Os documentos de Snowden confirmam ainda, segundo o relatório, os encontros dos nórdicos, alienígenas, tauites, humanoides brancos altos, em 1954 com o presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, quando o governo oculto e secreto, atualmente governando a América, foi estabelecido. O relatório do FSB adverte que o programa dos alienígenas, tauites, humanoides brancos altos, está sendo implementado pelo governo oculto e secreto, que comanda os Estados Unidos de fato, e pede a criação de um sistema de vigilância eletrônico global, com o objetivo de esconder toda a informação verdadeira sobre sua presença aqui na Terra, na medida em que eles entram no que um dos documentos de Snowden chama a fase final de seu plano para a assimilação total do controle da Terra. Sem o conhecimento do FSB, este relatório confirma: estão aqueles ainda no governo dos Estados Unidos, apoiando Snowden, mas cuja presença, os peritos de inteligência russos, notam que é inconfundível, e mostra uma luta cataclísmica pelo poder, que está atualmente em curso, contra este governo oculto e secreto, então lideradas por Obama, por forças desconhecidas. O maior desastre, a ser temido pelos políticos russos e autoridades, conclui este relatório, é se aqueles que se opõem ao governo oculto e secreto, controlado pelos alienígenas, tauites, humanoides brancos altos, governado por Obama, se alinhariam com outra raça extraterrestre. Nota: este relatório foi linkado a partir do site what2it.me.com. Como você pode ver, temos ambos mencionados, e hiperlinks, a fonte deste relatório, e também lançado na seção de nosso site, para notificar nossos telespectadores, que toda a responsabilidade pela veracidade, autenticidade e confiabilidade deste relatório, reside com a sua fonte original, o what2it.me.com. O relatório acrescentou ainda que o ex-ministro canadense da Defesa, Paul Elian, confirmou as declarações de Snowden, e expressou suas visões de apoio em uma entrevista com o canal Russia Today, depois que a ele foi dado acesso a todos os documentos de Snowden, pelos serviços de inteligência russos. Para ajudar nossos leitores com fontes de informação mais relevantes, incluímos o vídeo da entrevista de Elian, com a RT, onde ele disse que seres extraterrestres estão entre nós e que nós pelo menos estaremos enfrentando uma guerra interestelar, e que o astronauta da Apollo, Edgar Mitchell, disse-lhe que havia algo em torno de 2 a 12 espécies de alienígenas visitando a Terra, e que os extraterrestres forneceram tecnologia militar ao governo americano. A entrevista tinha sido lançada em 30 de dezembro de 2013, que é alguns dias antes do relatório do what2it.me. No entanto, novamente isso não significa que apoiamos ou rejeitamos os pontos de vista de Elian. O que é interessante aqui é como os meios de comunicação profissionais, no Ocidente, que estão bem informados sobre as regras e técnicas de comunicação, tentaram arduamente atribuir a história à FNA de formas ingênuas, desacreditando-a e ignorando completamente a fonte de hiperlink e o vídeo da entrevista da RT, e o primeiro grande órgão da imprensa controlada ocidental,
que se apressou a fazer algum uso desta história, para ligá-la de alguma forma à visão de mundo de uma parte da comunidade política iraniana, foi o Washington Post. Enquanto uma breve olhada nos arquivos dos meios de comunicação ocidentais mostra como eles estavam tentando convencer o mundo, por até 2 décadas, após a Segunda Guerra Mundial, que Hitler e a Alemanha nazista foram orientados por seres extraterrestres. Um relatório de fevereiro de 1957, da Reuters e do Washington Post, foi tão longe para dizer que a Alemanha nazista desenvolveu discos voadores, que poderiam voar à velocidade de cerca de 1000 milhas, 1609 km por hora para invadir os Estados Unidos. Veja vídeo da entrevista de Paul Hellyer, ex-ministro da Defesa do Canadá, no link da matéria, em nossa página no Facebook. A maioria dos meios de comunicação ocidentais ignoraram completamente o vídeo com a entrevista da RT, e a natureza do relatório, ou mencionaram sua fonte original, apenas no final de suas histórias, para convencer seus leitores de que a história pertence inteiramente à FNA. E para aqueles de vocês, que podem perguntar, por que basicamente levantamos esta matéria, devemos dizer que a FNA tem procurado informar seus telespectadores sobre as histórias que são ignoradas pelos principais meios de comunicação, especialmente no Ocidente. Uma parte dos nossos esforços diários está focada em tais relatórios. Ao fazê-lo, às vezes tentamos abordar alguns tópicos, especialmente controversos, com diferentes relatórios, para dar aos nossos espectadores a oportunidade de estudá-los sob várias perspectivas. Quando o movimento Occupy Wall Street foi ignorado pela mídia dominante no Ocidente, estávamos quase entre os primeiros do mundo a cobri-lo diariamente por meses. Também é interessante que, no mesmo dia que a história do site What 2 It Man foi lançada, nós também ligamos um relatório, Pris, Menine, UFO Dados, Metas False, Flag, IT, Invasion, como pretexto para a guerra espacial, a partir do site Examiner, para oferecer uma oportunidade para os nossos telespectadores, para lidar com este tópico de uma perspectiva diferente, mas uma vez a mídia dominante no Ocidente, que está procurando um bode expiatório, para culpar o Irã, e os iranianos ignoraram completamente o assunto. Finalmente, alguns de nossos telespectadores se queixaram de que não puderam ver o vídeo, e exigiram o roteiro das declarações do ex-ministro canadense da Defesa. Para aqueles de nossos telespectadores, aqui está o texto completo das observações do Sr. Hellyer, de acordo com o canal Russia Today. Paul Hellyer foi ministro canadense da Defesa em 1960, governando as forças armadas daquele país durante a Guerra Fria, e quando se aposentou, declarou publicamente que não estamos sozinhos no universo, e que alguns convidados do espaço exterior vivem aqui, no planeta Terra. É isso uma fantasia? Alguém está nos assistindo? Hoje perguntamos a um homem e político de um país, membro do grupo G8, que diz que os UFOs e os extraterrestres são um assunto real e muito sério. Transcrição da entrevista. Sophie Shevardnadze. Nosso convidado hoje é o honorável Sr. Paul Hellyer, ex-ministro da Defesa do Canadá, que acredita que formas de vida extraterrestres estão presentes na Terra. É ótimo tê-lo no nosso show. Por que você diz que os OVNIs são tão reais quanto aviões voando sobre nossas cabeças? Respondeu Paul Hellyer, porque eu sei que eles são. De fato, eles estão visitando nosso planeta há milhares de anos. E um dos casos que mais lhe interessariam, se me derem 2 ou 3 minutos, para responder, é que durante a Guerra Fria, em 1961, houve cerca de 50 UFOs, que voavam informação para o sul da Rússia, através da Europa, e o Comando Aliado Supremo estava muito interessado e aproximadamente pronto para pressionar o botão do pânico, quando os UFOs mudaram de direção para trás. Rumaram para o Polo Norte. Os aliados decidiram fazer uma investigação, e eles investigaram por 3 anos, e eles decidiram que
Com certeza absoluta, 4 espécies, pelo menos, estavam visitando este planeta há milhares de anos. Temos uma longa história de visitas de OVNIs e, claro, tem havido muito mais atividade nas últimas décadas, desde que inventamos a bomba atômica, e eles estão muito preocupados com isso, e com o fato de podermos usá-la novamente, e porque o cosmos é uma unidade que afeta não só a nós, mas a outros habitantes no cosmos. Eles têm muito medo de que possamos ser estúpidos o suficiente para começar a usar armas anatômicas novamente. E isso seria muito ruim para nós, e para eles também. Será usado abreviações para os nomes no início das frases, SS para Sophie, e PH, para Paulian, continuando a leitura, SS. Nenhum cientista sério já confirmou publicamente a evidência de um encontro com extraterrestres, porque os cientistas não confirmariam os fatos se eles existissem. PH, eu tenho receio que eles devem sair do seu caminho para não descobrir. Mesmo se eles fizessem só 10% da quantidade de pesquisa que eu fiz nos últimos 8 anos, e eles estariam tão convencidos quanto eu estou. Quero dizer, eles poderiam fazê-lo ainda mais rápido. Pode demorar um pouco mais, quando eles não tinham antecedentes militares, mas há tantos livros maravilhosos que contam essas histórias, e eles foram autenticados. Os avistamentos foram autenticados por mais de uma testemunha, e também por radar, e eles desembarcaram em vários lugares ao redor do mundo, incluindo a Rússia. Há um caso famoso lá, eu não consigo lembrar o nome do lugar, mas foi amplamente relatado na época. Um homem escreveu um livro sobre isso e, em seguida, os franceses compraram os direitos do livro, para que ele não circulasse. Há apenas tanta evidência, se alguém tiver um tempo livre, para fazer um pouco de pesquisa e estudo. Algumas pessoas estão interessadas, e vão demorar, e as outras simplesmente dizem, você sabe que é apenas fantasia, os costumazes preguiçosos, interessados apenas em pão e circo, desde Roma. Desde que eu tenho vindo ao público sobre este assunto, recebo provavelmente 3 ou 4 e-mails por semana de todo o mundo, de pessoas que realmente testemunharam avistamentos, e alguns deles que realmente foram para as espaçonaves, e alguns deles que realmente foram transportados para outro planeta. Esta informação, é de alto segredo, de uma forma que os governos não falam sobre isso, mas se você ouvir os denunciantes, e as pessoas que trabalharam na indústria, e que sabem o que está acontecendo, há apenas um monte de informações lá fora, e não leva muito tempo para elas chegarem em suas mãos. SS, veja, o problema é que alguns que relatam avistamentos de OVNIs, e sequestros alienígenas, foram mostrados para fazer as coisas serem famosas, ganhar dinheiro, ou apenas por uma brincadeira. Como podemos separar ficção de um fato? PH, você tem que gastar muito tempo tentando encontrar ponto. Nós usamos, para dizer, separar o trigo da palha, e é preciso muito esforço. Quando eu era ministro, eu obtive relatos de avistamento, e quando os verificamos, cerca de 80%, 8 de 10, não eram reais, eram avistamentos de Vênus, ou de plasma, ou uma dúzia de outras coisas, mas havia 15% ou 20%, para o qual não havia explicação, e eram os objetos voadores genuinamente não identificados. Uma das conferências em que eu fui, foi em Las Vegas, foi promovida por um rapaz, que tinha escrito um livro, sobre acidentes, e havia dezenas e dezenas deles, e muitos deles muito bem autenticados. Por isso, seria impossível ler tais provas, e não chegar à conclusão de que estes veículos eram reais. SS, você já teve seu próprio encontro com alienígenas? PH, não, encontro com alienígenas, não. Eu vi um UFO, aproximadamente 120 milhas, ao norte de Toronto, sobre o Lago Muskoka, onde eu tenho uma casa de campo. Há 2 anos, no feriado de Ação de Graças, que é em outubro, minha esposa disse que queria sair e olhar para as estrelas, então eu não sou muito um homem da noite, mas eu coloquei o meu boné, e saí com ela, e ela olhou para o céu oriental, e disse, há uma estrela,
e eu me virei e disse: um muito mais brilhante aqui. E ela olhou lá, e nós assistimos, até que nossos pescoços quase quebrassem, por cerca de 20 minutos, e definitivamente era um OVNI, porque poderia mudar de posição no céu, por 3 ou 4 graus, em 3 ou 4 segundos. Eu fiz check-out, não havia satélites que poderia fazer isso, uma estação espacial não estava passando, e não é capaz de mover tão rápido, de qualquer maneira, e não havia outra explicação, exceto que era coisa real. 2 dias depois, eu desci no escuro, peguei uma cadeira confortável, e assisti. Ele voltou, quase no mesmo local, e me entreteve por tanto tempo, quanto eu poderia observá-lo. Então eu voltei para o chalé, mas era muito interessante, porque parecia que iria cair no céu e, em seguida, ele rugiu de volta para cima, e ele iria mudar em alguns graus, e fazer um círculo, e voltar apenas uma velocidade astronômica, uma vez que você sabe que, UFOs, viajam muito, muito rápido. Então parece apenas uma estrela cadente, que cai muito rapidamente, e depois sobe novamente. Com o que se parece? Bem, parecia uma estrela. Parece uma estrela. Eu não sei se você pessoalmente já leu a Bíblia, ou não, mas acho que a estrela de Belém era um dos discos voadores de Deus. Você também me disse que as pessoas escrevem e-mails, 3 a 5 e-mails por semana, e eles realmente foram sequestrados ou tiveram encontro com alienígenas. Será que eles realmente dizem-lhe como esses alienígenas se parecem? Quero dizer, todo mundo está interessado. Como eu saberia se eu visse um alienígena, e ele me abduzisse? Primeira pergunta que você tem que fazer é: quantas espécies existem? Eu costumava pensar que havia entre 2 e 12. O astronauta do projeto Apollo, Edgar Mitchell, que veio a Toronto há alguns anos e jantou com a gente, concordou que havia algo em torno de 2 a 12 espécies, mas os últimos relatórios, que têm vindo de várias fontes, são de que existem cerca de 80 espécies diferentes, e alguns deles apenas se parecem conosco, e poderiam andar rua abaixo. E isto está realmente acontecendo. Eles estão infiltrados, e você não saberia se você andou ao lado de um. Eles são o que chamamos de louros nórdicos, e também os brancos altos, tauites, que estavam realmente trabalhando com a força Nelisa FB, a Área 51, dos Estados Unidos em Nevada. Eles são capazes de fazer isso. Eles usaram um par de suas mulheres vestidas como freiras, entrando em Las Vegas, para fazer compras, e eles não foram detectados. Eu tenho um amigo que viu um dos homens andando pela rua. Ele é alguém que pode reconhecer que eles eram diferentes, e ele os reconheceu. Depois, há os greys, pequenos como são chamados, e eles são os que você vê na maioria dos desenhos animados. Eles têm braços e pernas muito, muito magros. Eles são muito baixos, apenas um pouco mais de 5 pés, cerca de 1,50 m de altura, e eles têm uma grande e enorme cabeça, e grandes olhos castanhos. Mas, existem diferentes espécies, e você tem que saber que eles são diferentes, e eu sei que todos eles são diferentes. Se você visse os greys baixos, certamente saberia que há algo que você nunca viu antes, mas se você visse uma das loiras nórdicas, provavelmente diria: eu me pergunto se ela é da Dinamarca, ou de algum lugar. Então essas espécies que você está descrevendo são todas diferentes, em termos de bom e médio. Alguns deles são agradáveis e benevolentes, e outros desagradáveis, como são eles. Eles são bons para as pessoas na Terra, ou eles estão aqui para nos prejudicar? É uma pergunta difícil de responder, porque eles têm agendas diferentes, e talvez todos nós na Terra deveríamos ter a mesma agenda, mas você não poderia dizer, talvez, que a Rússia e a China e os Estados Unidos, todos tinham a mesma agenda, por seu turno, porque nossos países não têm. Eu diria que quase todos são benignos e benevolentes, e eles querem nos ajudar. Pode haver uma ou duas espécies que não,
Essa é uma das coisas que eu estou investigando no momento, para ver quem eles são, o que eles estão fazendo, e quais são realmente suas agendas. SS, essas criaturas extraterrestres, de onde vieram, e como chegaram aqui, à Terra. PH, eles vêm de vários lugares. Durante muito tempo, eu só conhecia aqueles que vinham de diferentes sistemas estelares, das Pleiades, humanoides, de Zeta Reticuli, Grace, e vários outros sistemas estelares. Mas nos últimos meses, encontrei aqueles que me fizeram perceber que há alguns em nossa estrela, e que existem realmente extraterrestres, que vivem em um planeta chamado Andromedia, que é uma das luas de Saturno, e que há outros em Vênus, e alguns em Marte, e que eles podem estar interagindo entre si. Eu suspeito que eles estão aqui, porque é o que é chamado de federação desses seres, aliens, e eles têm regras. Por exemplo, uma das regras é que eles não interferem, principal diretriz da federação, a lei de não interferência, com nossos assuntos, a menos que sejam convidados, e essa é uma das razões, provavelmente, de que não temos visto mais deles até muito recentemente. SS, mas, o que você quer dizer? Há muitas pessoas que querem interagir com eles, há um monte de pessoas que realmente querem vê-los e saber quem são. O que? Eles precisam de um convite especial para interagir conosco. O que significa? Eles não querem interferir com nossos assuntos. PH, eles não querem nos dizer como administrar nossos assuntos. Eles aceitaram o fato de que este é o nosso planeta, e que temos o direito de governá-lo, mas eles estão muito preocupados. Eles não pensam que nós sejamos bons cuidadores do nosso planeta. Estamos cortando nossas florestas, estamos poluindo nossos rios e lagos, e estamos despejando esgotos nos oceanos, e estamos fazendo todo tipo de coisas que bons administradores de suas casas não deveriam estar fazendo. Eles não gostam disso, e eles deixaram muito claro. De fato, eles nos deram um aviso. SS, como? PH, isto veio de mais de uma fonte. SS, como eles deixaram claro, o que eles fizeram. PH, eles conversaram com as pessoas. Um dos rapazes, com quem falei há cerca de um mês, estava interagindo com eles em 1974, ele e seu irmão, no Peru. Eles foram levados para Andromedia, teletransportados. Eles foram informados sobre o que as pessoas pensam, e que estamos realmente destruindo o nosso planeta, e de fato que algo terrível vai acontecer com ele, se não melhorarmos e mudarmos nossos caminhos. Gastamos muito tempo lutando uns com os outros, gastamos muito dinheiro em gastos militares, e não o suficiente para alimentar os pobres, e cuidar dos sem-teto e dos doentes, e que estamos poluindo nossas águas, e nosso ar, e que estamos jogando com essas armas exóticas, armas termonucleares, e armas atômicas, que têm efeitos devastadores, tanto na Terra, como em outras áreas do cosmos. Eles não gostam disso, e essa é a razão pela qual eles gostariam de trabalhar conosco, para nos ensinar melhores maneiras, mas só, eu acho, com o nosso consentimento. Eles trabalham através de indivíduos, eles tentam escolher os indivíduos, que não serão assustados, até a morte por eles, porque eles podem ter muito medo. Um dos casos que conheço, foi com os Tawhid, em Nevada, onde o aviador americano, que trabalhava com eles simplesmente assustou-se com a morte deles, e Charles Hall, resgatou a filha de uma dos aliens, Tawhid, de alto escalão. O alien, Tawhid, e Hall, como resultado se tornaram muito bons amigos, uma mãe alien, e assim puderam confiar uns nos outros. Eles tiveram um relacionamento maravilhoso. Ele escreveu um livro sobre isso, chamado Millennial Hospitality. Diz-lhe como você pode passar por esses estágios, de estar com medo fora de seu juízo, mas então, quando você estabelecer uma relação de confiança e de trabalho com os aliens, você pode ter o mesmo tipo de relacionamento que você teria com alguém aqui na Terra. SS, mas aqui está o que eu estou pensando. Se você está mostrando sua presença, que não é claramente o que eles querem,
uma vez que eles estão escondidos. Por que você não tem medo de repercussões? Você está obviamente afirmando que eles estão aqui, entre nós, dizendo-me que todas essas espécies que existem. PH, eles estão aqui entre nós, e eu não tenho medo, porque na maioria dos casos, no que diz respeito à tecnologia, eles estão há anos-luz à frente de nós, e nós aprendemos um monte de coisas deles. Muitas das coisas que usamos hoje recebemos deles, você sabe, luzes de LED, microchips e coletes de Kevlar, e todos os tipos de coisas, que temos de sua tecnologia, e que poderíamos obter muito mais também, especialmente nos campos da medicina, e da agricultura, se o fizéssemos pacificamente. Mas, creio eu, talvez algumas pessoas estejam mais interessadas em adquirir a tecnologia militar, e acho que isso é errado, e essa é uma das coisas que vamos ter que mudar, porque teremos que trabalhar juntos, todos nós, em todo o planeta. SS, você mencionou tecnologia militar, e troca de tecnologias, e trocas entre alienígenas, e pessoas no governo americano. Quero perguntar-lhe, como ex-ministro da Defesa do Canadá, a guerra interestelar é uma possibilidade? Devemos criar uma força tipo Star Wars, para nos defendermos de uma possível invasão ou algo assim? PH, eu acho que é uma possibilidade, mas é uma possibilidade, especialmente se derrubarmos cada OVNI, que entrar no nosso espaço aéreo, sem perguntar quem são e o que eles querem. Desde o início começamos a usar aviões, tentando derrubá-los, mas sua tecnologia era superior o suficiente para que não pudéssemos competir com ela, certamente não por muito tempo. Durante esse período de tempo, eles poderiam ter nos conquistado, invadido, sem qualquer problema, se eles quisessem. Então eu acho, ao invés de desenvolver a nossa própria Guerra das Estrelas, para nos proteger contra eles, devemos trabalhar com as espécies benignas, que são a grande maioria, e trabalhar juntos, e confiar em grande parte neles, é claro, e cooperar, de modo que estaríamos contribuindo com algo ao mesmo tempo. Acho que não há nenhum ponto em nós, desenvolvendo uma força galáctica, que nos tentasse cavalgar por conta própria e entrar no mal, que é uma das coisas que alguns deles estão preocupados. SS, o que você espera que aconteça se as pessoas começarem a acreditar na existência alienígena na Terra? As coisas vão definitivamente mudar, nossas vidas não serão mais as mesmas. PH, espero que seja esse o caso. Eu sou a favor para a revelação total, e eu estou indo pressionar muito, para a revelação total, no livro que eu estou escrevendo, para dar algumas razões para ele, coisas que nós realmente temos que saber, e ter um direito de saber. Nosso futuro como uma espécie, e é o que eu quero dizer, todas as espécies no mundo, está potencialmente em risco se não descobrirmos o que está acontecendo, e trabalharmos juntos, para tentar tornar a vida mais acessível para todos nós, e trabalhar com nossos vizinhos de outros planetas também. SS, ainda assim, estou pensando comigo mesma, se eles estiveram aqui por tanto tempo, como você diz, e eles estão interessados em ajudar a humanidade, como você diz, porque nosso mundo é uma bagunça. Se você quiser ajudar alguém, você apenas ajuda alguém, você não espera que alguém o convide para ajudar aquele alguém, não? PH, eu acho que os pais algum dia dizem para seus filhos, isso é o que você deve fazer, mas isso não significa que as crianças vão fazê-lo, não é? O cosmos é baseado na livre escolha, livre-arbítrio e o direito de escolher. Temos a opção de cometer erros, de fazer escolhas erradas, e acho que o que incomoda alguns de nós é que fizemos muitas escolhas erradas, e não escolhas corretas. Então, vamos ter que começar a mudar nossas prioridades, e parar de gastar tanto tempo e esforço em armas para matar uns aos outros, ou para dominar uns aos outros, e gastar muito mais tempo em como ajudar uns aos outros, para ter uma vida melhor em uma sociedade mais justa, e vida que é o mais saudável. Quando os cuidados de saúde são melhores, e quando a distribuição de alimentos é melhor, e quando o ar é mais limpo, e a água é mais limpa, e todas aquelas coisas que estão à espera de serem feitas, se apenas nos reunirmos e, como dizemos,
tomarmos a direção certa, na mesma direção, é possível, mas é uma alta prioridade e até agora não o fizemos. Minha tese é que temos de fazê-lo, temos de começar a fazê-lo, imediatamente. SS, muito obrigado por esta interessante entrevista e visão sobre a vida extraterrestre. Esse foi Paul Hellyer, ex-ministro canadense da Defesa, que diz que os alienígenas existem e vivem entre nós na Terra. Esse foi todo o tempo que tivemos para hoje. Vou vê-lo na próxima edição da Sopi e Companhia. Fim da leitura. Você acabou de ouvir Aliança e a Lei do Uno, verdade exposta. Seres, aliens brancos e altos, tauites, controlariam os Estados Unidos e ajudaram Hitler. Conheça nossos trabalhos. Páginas do Facebook e canais no YouTube. Aliança e a Lei do Uno, verdade exposta. O arauto dos intervenientes. Uma nova humanidade. Namastê. Se gostou desse vídeo, compartilhe e deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal para mais vídeos e informações.